Hoje a gente vai falar sobre um SCP bastante interessante e que eu acho que quase todo mundo que conhece sobre um pouco do SCP conhece ele, que no caso é SCP-096. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. SCP-096, ou conhecido como o time do rapaz, é um SCP da classe Euclide, ou seja, ele é neutro, ele pode ser tanto perigoso quanto dócil. E ele tem umas anomalias, por isso que ele é chamado SCP. Agora eu vou falar sobre as características dele. O SCP-096 é um humanoide com cerca de 2,38 metros que tem pouca massa muscular, indicando uma leve desnutrição. A mandíbula do SCP-096 abre equivalente 4 vezes maior do que a de um ser humano normal. E uma das principais características do SCP-096 é que ele tem características humanas, porém seus olhos são desprovidos de pupilas e também ele tem uma pele sem pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não, porém ele foi classificado como não racional. O SCP-096 tem uma anomalia que o permite viver sem seus órgãos, apenas com seus ossos, que são teorizados como indestrutíveis, pois já tentaram várias vezes o ferir sem causar nenhum dano físico. A origem verdadeira do SCP-096 não se tem dados suficientes, pois os dados foram expurgados, porém foi numa região gelada, com temperaturas abaixo de zero, cheia de montanhas e Alpes. É teorizado que foi ou no Himalaia ou no Alasca, pois a região bate mais ou menos com isso, mas são só teorias. E para sua contenção, ou captura no caso, foi várias equipes da Fundação SCP. Infelizmente algumas morreram durante o processo, mas no fim ele foi capturado com um saco na cabeça e foi levado para a Fundação SCP. O processo foi longo devido à sua anomalia de não ser visto de forma alguma. Porém, hoje ele se encontra na Fundação SCP contido até segundo plano. Agora, de fato, eu vou explicar sobre a anomalia do SCP-096, pois eu citei essa palavra várias vezes ao decorrer do vídeo. Primeiramente, se você vê o rosto dele, seja por foto, pessoalmente ou gravação de vídeo, ele vai começar a fazer as seguintes coisas, que é primeiramente chorar, logo depois ele vai entrar num estado de raiva. Após tudo isso, ele vai atrás das pessoas, ou pessoa que olhou a foto viu ele pessoalmente, ou por vídeo, não importa a distância, ele pode percorrer velocidade de 35 km até velocidades desconhecidas para poder pegar a pessoa e a matar. Lembrando que ele não sofre danos físicos, ele pode sobreviver até sem os seus órgãos, que ele ainda vai continuar com seu objetivo, que é matar todo mundo que viu a sua face. E dito isso, teve até um caso interessante que infelizmente terminou em algumas mortes. O incidente 096-1A está documentado na Fundação SCP e constitui que um alpinista ele tirou uma foto, só que o que ele não contava é que o SCP-096 estava lá. Sim, alguns pixels foi suficiente para o alpinista ser morto junto com a galera que viu a foto, para vocês verem a capacidade da anomalia do SCP-096. Lembrando que o SCP-096 estava a quilômetros ou até milhas de distância. Aviso: áudio extremamente sigiloso. Se você não tem autorização para ouvir esse áudio, certifique-se que você foi avisado. Você sofrerá graves consequências. Planos especiais de contingência do SCP-096 são o seguinte: ele deve ser mantido na sua cela de cubo de aço reforçado
e que não deve haver qualquer tipo de câmera, somente o sensor para localizar o SCP-096. Qualquer rachadura deve ser averiguada toda semana para que não possa ser exposta à contenção do SCP-096. Por acaso um indivíduo tiver o azar de ver a foto ou gravação do SCP-096, a sua família deve ser aplicada medicamentos que esqueçam do seu filho ou filha, pois infelizmente a gente tem que fazer o trabalho sujo. Mas então é isso, galera. Espero que gostem do vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão sobre algum SCP para eu poder explicar, é só deixar aqui nos comentários. E lembrando, se vocês quiserem a entrevista entre o doutor da Fundação SCP e o comandante que conseguiu conter o SCP-096, eu posso trazer. Mas enfim, até a próxima, galera.